E o tema é fundamental para todos nós, até porque a gente tem que banir a ignorância da gente, né? E o livro ele vem desmitificar, né, todas essas criações fantasiosas, negativas que tem em torno da religião, né? Sou psicóloga. Acho interessante eu mencionar que eu não sou daqui da região do Vale do Jequitinhonha, na verdade sou do Vale do Aço. Me agrada dizer que eu sou filha e neta de umbandistas. Fiquei muito feliz de ler o livro em função dessa identificação que eu sinto, né, com a religião afro. Me recordo muito da minha infância, que tínhamos o terreiro, que era em casa, no fundo, né, que a gente chamava de barracão. E, na verdade, o barracão era um pouco proibido para a gente que era criança. A gente não conseguia compreender tudo aquilo e sofria um preconceito muito grande da sociedade. Dentro desse preconceito que a gente sofria, eu acho que ele influenciava muito essa questão da gente não poder ter tanta intimidade com o que acontecia lá, porque as coisas eram vistas de uma maneira muito negativa, né, por quem não conhecia. Quando a gente fala, vai no terreiro, ou que professa uma religião afro, a primeira reação que eu observo é de medo. As pessoas têm medo, acham que acontecem coisas assustadoras, né? Eu fui convidada a ler o Ágata Desaparece aos Olhos de Todos, que é o capítulo 6, muito instigante, para um curioso, né? Como eu. A ventania cessou. As pessoas ainda estavam paradas, intactas como os moradores de Pompeia diante do terror. E no calamitoso silêncio do barracão, houve um grito de mãe, um grito que é lançado por todo o corpo e é maior que o grito da morte, mais forte que o grito da dor de ter uma parte do corpo decepada, mais dolorido que o grito do desespero. O grito de uma mãe que perde o filho ecoou da boca de Maria. A minha impressão pessoal passa muito por essa coisa mesmo da infância, como eu falei, né? De ter esse contato de uma forma mais lúdica mesmo, né? E divertida até, e de uma forma muito positiva e muito leve, que eu vejo que é tratada no livro. Ele me deixou muito curiosa, né? E quando fala desse grito da mãe, remete um pouquinho assim... Eu fiz uma ligação muito pessoal com o livro, sabe? Não sei se era para fazer assim, mas me deu esse toque, me remete muito a essa coisa, não sei se é essa mãe exatamente, a mãe do terreiro ali, né? Eu me lembro muito dessa figura que era tida lá em casa com a minha avó, como que ela era também uma figura que todos recorriam, a figura conselheira, a figura amantíssima, né? E eu comecei a ler o capítulo achando que era uma metáfora, né? Que estava tratando, porque o capítulo se dá ali na descrição de um ritual acontecendo, mas de repente quando eu vi que a Ágata de fato desaparece, né? Eu achei muito fantástico e foi aí que eu fiz essa pequena viagem na infância. Porque nós tínhamos, eu falo nós porque era eu, meu irmão mais novo, um tio mais novo também, né? Que éramos crianças na época, então não podíamos ir ali. E o que passava na nossa mente era algo muito fantástico, como eu senti aqui na hora, né? E que eu achei excelente isso aqui, porque eu me vi criança podendo ter a oportunidade de ter um outro contato com essa coisa fantástica e mágica, né, que às vezes parece vir da religião, que é bom, que é um fantástico bom, diferente daquilo que nós ficávamos ali da Greta olhando, sem saber o que era, mas como na rua a gente às vezes era bem enxotado mesmo, né, sai pra lá sua macumbeira, filha da macumbeira, neta da macumbeira. A gente, infelizmente, isso acontecia, né? Então, ele me deu essa perspectiva positiva, que eu acho que teria sido bom para mim lá na infância. Então, é uma perspectiva totalmente diferente, né? Que é muito mais positiva sobre a religião, né? Que é fantástico, que tem essa linguagem que tanto para o adulto, para mim, foi ótimo ver aqui e fiquei instigada a ler.
mas para a criança também. Ele traz essa possibilidade da literatura trazer essa identificação de uma maneira mais leve, né? De você, de fato, olha, isso aqui pode ser do meu mundo, isso aqui está aqui na minha ancestralidade de alguma maneira, né? O preconceito, ele está muito ligado ao que você conhece de uma forma prontinha ali, que já foi te passado, e também ao que você não conhece e cria logo uma fantasia, né? E eu acho que a questão da religião de matriz africana passa um pouco por isso, esse desconhecimento, né, sobre ela. Falo que o que não é dito fica maldito, né? Então, se você tem um desconhecimento, você tem um espaço livre ali para você criar fantasias. E historicamente, o que vem apresentado, e aí eu já penso na questão da cultura afro para bem além da religião, historicamente o que vem apresentado é que ela não é interessante, ela não é bonita, ela não é atrativa, a religião é assustadora, né? É primitiva, né? Tudo isso que é dito. Então eu acho que contribui, com certeza, né? E sobretudo tem uma linguagem muito acessível, né? E é muito instigante também. Tem um enredo que parece muito interessante, apesar de eu ter visto só um capítulo, ele foi suficiente para me chamar a atenção, né? Mas o que eu sinto e o que eu vejo de tudo que eu cresci ouvindo e vivendo, que não foi uma vivência de terreiro, mas foi uma vivência individual ali. Minha mãe nunca deixou de professar a Umbanda, que eu tinha contato, também o Candomblé, de maneira alguma coloca a pessoa numa posição de passividade e aceitação. Pelo contrário, eu vejo muito, posso estar errada, não sei, mas é a minha vivência, o que eu acho maravilhoso é como que faz o link com a sua personalidade, que faz o link com aquilo que você acredita do divino, como que a religião te coloca para buscar ser melhor através desse link. Isso que eu sentia naquilo que eu ouvia em casa, né? Então, quando minha mãe vinha e falava de algum orixá e ela vinha trazendo as qualidades da personalidade dele, da magia e do poder e tudo mais, isso sempre vinha acompanhado de muitas virtudes também, né? E o que era ensinado é que a gente tem que buscar essas virtudes. Isso é desenvolvimento espiritual, era colocado para mim. Então, às vezes, o orixá, ele está ali ilustrando isso numa busca que você vai fazer, e é a sua atitude diante da vida, né? Então, quando minha mãe falava assim, vai pedir para algum, vai rezar, lá em casa tudo é algum, a família toda. Então tem essa fé e tem esse santo lá em casa que todo mundo é devoto. Então você vai pedir para algum, você vai fazer assim, você vai pedir força, jamais fala assim, vai pedir a solução. Você vai pedir a força, você é guerreira, você vai vencer. Então sempre vem buscando algo que você coloca, né? Te despertando. E na maioria das vezes, aliás, todas as vezes que pelo menos eu ouvi e vivi, essa busca é por uma virtude que o santo vem ali trazendo. Então, de maneira alguma, você está ali numa posição de sofredor, de aceitação, de submissão nesse sentido, né? De aceitar o sofrimento. Opa, você tem que fazer uma mínima retificação subjetiva. Minimamente você tem que se posicionar frente ao seu problema e fazer a sua busca para que você tenha condições de se desenvolver, que não seja um problema. Quando eu vi o release, eu falei assim, oba, veio o livro todo, porque ler um capítulo é um negócio estranho, né? Aí eu falei, é um release. Mas eu diria para a pessoa ler. Eu vou dizer, na verdade, né? Eu vou ler e vou dizer para as pessoas lerem, porque vem contribuir muito com o conhecimento de todo mundo que deveria ter, que seja para respeitar mais. Não só a questão do racismo, mas a religião sobretudo, porque a religião é um dos motivos mais fortes que se mata no mundo, porque o livro vale a pena, o enredo é excelente, apesar de só ter visto um capítulo, mas foi o suficiente. E o tema é fundamental para todos nós, até porque a gente tem que banir a ignorância da gente, né? E a gente é muito ignorante, né? Eu não conheço de todas as religiões, mas eu acho que a aceitação é o mínimo que a gente tem que ter, porque cada indivíduo é um no mundo, né?
E a religião, ela é muito aquilo que a gente se identifica para fazer nosso caminho de evolução e de desenvolvimento espiritual e mental também, né? E o livro, ele vem desmitificar, né, todas essas criações fantasiosas, negativas que tem em torno da religião, né? E, por conseguinte, também da cultura afro como toda.